Olá, meu nome é Maria Joana e eu estou gravando alguns vídeos e este eu estarei falando sobre as contrações uterinas. Este vídeo tem a finalidade de contribuir com os estudantes do curso de enfermagem, principalmente quem está estudando enfermagem obstétrica. Para falar de contrações, eu tenho que explicar o que são as contrações de Braxton Hicks. Essas contrações, elas iniciam durante a gravidez e, por volta de 20 semanas em diante, elas podem ser percebidas como uma cólica, porque ela tem uma pouca intensidade e não são dolorosas. As contrações de Braxton Hicks, elas não têm o triplo gradiente descendente. O que é o triplo gradiente descendente? Então, nesta figura do lado direito, vocês vão verificar que existe o início do triplo gradiente descendente, o início das contrações no fundo do útero, e ela se espalha por todo o corpo uterino e ela tem uma sequência descendente, ela desce para o colo do útero, proporcionando assim a dilatação. E depois ela volta ao fundo do útero e ela vai diminuindo, diminuindo até que cessa. Então, essas três qualidades que devem ter as contrações. Ela é global, inicia no fundo do útero e gera um vetor descendente. O que é a unidade de Montevidéu? A unidade de Montevidéu é a unidade contrátil, que ela é o produto da intensidade da contração pela frequência, expresso em milímetros de mercúrio. Multiplica assim, você multiplica o número de contrações pela duração. Por exemplo, se você tem 3 contrações com uma duração de 40 milímetros de mercúrio, você tem aí 120 unidades de Montevidéu. Aqui nesta figura, a gente tem 3 contrações de 50 milímetros de mercúrio de duração. Então, a gente tem um resultado de 150 unidades de Montevidéu. Por que é importante saber a unidade de Montevidéu? Porque existe um parâmetro de 100 a 250 unidades de Montevidéu. Acima de 250 unidades de Montevidéu, você tem uma taxistolia, ou seja, você tem um número de contrações ou a intensidade dessas contrações muito acima do limite. E isso pode gerar um parto precipitado e sofrimento fetal para o bebê. Então, vamos falar agora das discinesias. Discinesias são distócias. São distócias na dinâmica ou distócias funcionais. É bem conhecido como distócias funcionais, porque é a contratilidade ineficiente para dilatar o colo do útero, ineficiente para progredir o trabalho de parto e parto. As discinesias, ela pode ter também uma atividade exagerada e capaz de desencadear uma parturição muito rápida. E esse parto, que a gente conhece como parto precipitado, pode levar ao sofrimento fetal agudo e pode também provocar lacerações no trajeto. Uma outra coisa também que a gente fala com relação às anomalias das contrações, né, que seria aí as discinesias, é que nós classificamos elas de quantitativas e qualitativas. Quantitativas, quando a onda contrátil ela é generalizada, mas ela tem o triplo gradiente descendente. Então, pode haver os valores aumentados ou diminuídos. Então, pode ocorrer a hiperatividade ou a hipoatividade. No caso da hipoatividade, então existe as contrações que têm uma intensidade diminuída para aquele momento do trabalho de parto. Então, nesse caso, aí provoca aí a hipossistolia, que a gente tem uma intensidade, uma contração que tem a intensidade de 25 milímetros de mercúrio,
ou pode ocorrer a bradicistolia, que seria 2 ou menos contrações em 10 minutos. Essa diminuição na intensidade ou na frequência das contrações precisa ser corrigida com ocitocina. E com relação à hiperatividade, então nós temos a hipersistolia, que seria uma contração com uma intensidade superior a 50 milímetros de mercúrio, né, em cada contração, e o excesso de contrações. Então, pode levar, nesse caso, ao parto precipitado, que eu já falei anteriormente. E pode ser corrigido, nesses casos, com um decúbito lateral esquerdo. E no caso da hipotonia ou hipertonia, ela pode ser, na hipertonia, pode ocorrer também pode ser chamada de taxistolia, que ela é dividida em leve, moderada ou grave. Então, são classificações aí da hiperatividade uterina. Então, ainda com relação às discinesias, na classificação dessas discinesias quanto à qualitativa, o que ocorre nesse caso é a inversão do triplo gradiente descendente. Esta inversão, lembra que o triplo gradiente descendente, ele inicia no fundo do útero e ele tem um desencadeamento descendente. Quando há essa anomalia na inversão do triplo gradiente descendente, então a contração ela se inicia no fundo, não no fundo do útero, mas próximo ao colo do útero, o que não desencadeia a dilatação do colo. Há uma dificuldade em desencadear esta dilatação do colo. Nós chamamos, então, nesses casos, de verdadeiras discinesias uterinas, porque nesse caso vai atrasar a dilatação ou até impede a dilatação do colo do útero. E quais são as condutas nas hipertonias? Principalmente o decúbito lateral esquerdo, orientar a parturiente a permanecer neste decúbito, e diminuir a quantidade de ocitocina, se estiver utilizando ocitocina, ou às vezes até interromper, e nesse caso, se apenas diminuir, não ultrapassar de 8 gotas por minuto, e também pode-se fazer também analgesia, porque reduz a atividade uterina. Então, aqui tem a figura das condutas. Uma outra conduta também interessante é a hidromassagem, que vai promover o relaxamento da parturiente, e relaxando as contrações, ela vai se sentir mais confortável. Bom, se você gostou do vídeo, dá um clique no positivo ou acesse o meu canal. E se você tiver dúvidas ou mesmo sugestões, envie um e-mail para mariasiqueira538@gmail.com e obrigado por assistir esse vídeo.